Tudo bem? Então, vamos seguir com o nosso conteúdo da América Anglo-Saxônica. Aqui agora a gente vai falar um pouquinho sobre algumas características importantes desse belo, lindo país, perfeito na visão de algumas pessoas, que é o Canadá. Beleza? Então, primeiramente, você vai pegar o seu livro, vai ali para a página 154, seu caderno, marca-texto, tudo que você utiliza para fazer com que a aula seja o mais produtiva possível. Falando um pouco sobre alguns aspectos físicos aqui do Canadá, primeiramente é o segundo maior país do mundo em extensão territorial, perdendo apenas para a Rússia, tá? Agora, é interessante você analisar o mapa do Canadá, que está aqui mais abaixo, para você entender que grande parte do seu território se encontra no extremo norte. Então, é uma região, um país, que principalmente aqui, acima dessa linha aqui, a região é muito, muito, muito fria. Então, a concentração populacional do Canadá se dá mais nesses estados aqui e na região que faz fronteira com os Estados Unidos. Beleza? Então, você já guarda essa informação que é interessante. Você entender que um país tão grande, segundo maior país em extensão territorial, ele possui aproximadamente 37 milhões de habitantes. Compara com o Brasil. O Brasil tem aproximadamente 207 milhões de habitantes. O Canadá tem mais ou menos 37 milhões, ok? Quando você pensa como que essa população canadense vive, tá? Essa população, ela vive muito bem. Em termos socioeconômicos, é um dos países mais desenvolvidos do mundo, com PIB per capita elevado e baixa desigualdade social. Quando nós fazemos uma comparação com o Brasil, por exemplo, é interessante nós entendermos que o PIB do Brasil é maior do que o PIB do Canadá. Porém, a qualidade de vida da população canadense é muito superior ao do Brasil. Beleza? Seguindo aqui. Então, em grande medida, a alta qualidade de vida do país é resultado de décadas de políticas de bem-estar social, welfare state, semelhantes às da Europa Ocidental. Educação, saúde e previdência social pública são os grandes destaques desse modelo. Existem pouquíssimas escolas particulares dentro do Canadá, a saúde é pública, existe uma previdência social pública também. Essas características fazem com que a qualidade de vida da população seja muito maior quando a gente compara, por exemplo, com os Estados Unidos. Ok? Uma potência imensa, que são os Estados Unidos, o maior PIB do mundo, porém a qualidade de vida não é tão boa quando comparada com a dos Estados Unidos, tá? Aqui ele vai falar um pouco sobre a organização político-territorial do Canadá, que é federativa. O governo federal controla as forças armadas, a moeda e a política externa, além de definir leis mais gerais, com sede em Ottawa. Há 10 províncias com governos locais que cuidam de assuntos como justiça, educação e saúde. Tá? Dá uma olhadinha aqui nesse mapa, nesse belo mapa, percebe que é um país com grande quantidade também de recursos naturais. Eu vou falar isso para vocês um pouquinho mais à frente, que vai ser importante para a economia do país. Tá? Outra coisa interessante é nós entendermos que o Canadá ele é um pouco parecido com os outros países da América quando a gente fala dos povos indígenas que ali estavam. No caso do Canadá, esses povos eram chamados de Inuits, ok? Também conhecidos como Esquimó, predominante nas áreas mais ao norte do país, ok? Esses povos, esse povo, como a gente já sabe, foi o que? Massacrado por meio da colonização europeia. A colonização no Canadá ela ocorre de forma mais intensa ali no século XVI, com os franceses ocupando as regiões atualmente formadas pelas províncias de Quebec, Nova Brunswick e Nova Escócia, regiões mais ao leste do país, ok? Analisa o mapa aqui para você entender isso que a gente está falando, tá? E essa questão da França ela vai ser interessante, vai ser muito importante quando a gente fala de Quebec. Onde cerca de 80% da população fala francês e existe ali dentro um sentimento nacionalista e separatista, ok? Grande parte de pessoas ali acredita que eles teriam que se separar do Canadá,
Isso é interessante você pensar que um país muito desenvolvido, rico, uma potência, existem movimentos separatistas ali dentro. Interessante isso, ok? Então isso faz com que o país ele seja oficialmente bilíngue. Nós temos o inglês e o francês como línguas oficiais e também é conhecido como um país multicultural, pois reconhece também a cultura inuit, que ainda está presente em pequenas comunidades mais ao norte. Eu quero que vocês leiam com atenção essa última informaçãozinha aqui. O multiculturalismo que marca o Canadá também abrange grupos populacionais que chegaram mais recentemente ao país. Por ter um grande território e, ao mesmo tempo, uma população relativamente pequena, com baixa taxa de natalidade, o Canadá é aberto aos imigrantes, principalmente aqueles altamente qualificados. Aí aqui a gente chama atenção para os incentivos que o governo canadense constantemente faz à população brasileira. Então, se você é uma mão de obra qualificada, principalmente na área da saúde e da tecnologia, o Canadá é mais fácil para você ir morar lá. Tá? Aqui a gente vai ver um pouquinho sobre a política e economia do Canadá. Ao contrário dos Estados Unidos, o Canadá ele fica muito mais ligado à Inglaterra. Lembrando que o Canadá ele ainda é uma monarquia parlamentarista. A Rainha Elizabeth II tem uma influência no país, ok? Só que o primeiro-ministro atual, que é o Justin Trudeau, ele que cuida mais dos interesses do Canadá. E as pessoas às vezes esquecem isso. Ele ainda pertence à Inglaterra, tá? É uma monarquia parlamentarista. Ok? Em termos econômicos e políticos, o Canadá está muito próximo dos Estados Unidos. Ok? Olha aqui. Suas principais áreas industriais se localizam ao sul das províncias de Quebec e Ontário e podem ser consideradas como uma continuidade territorial das áreas industriais do Nordeste e dos Grandes Lagos dos Estados Unidos. Aqui é importante você entender que os Estados Unidos e o Canadá eles são muito interligados em vários elementos econômicos, tá? A gente vai ver que atualmente eles tiveram algumas divergências, o Justin Trudeau com o Donald Trump, tá? Olha aqui, os principais centros industriais são as cidades de Toronto, capital da província de Ontário, e Montreal, cidade da província de Quebec, nas quais estão localizadas indústrias metalúrgicas, automobilísticas, aeroespaciais e eletrônicas. É um país com grande investimento nessas áreas de tecnologia, nessas áreas de ciência. Por isso que é de fato um país considerado por muitos um dos melhores países para se viver. Beleza? Pessoal, aqui eu quero que vocês deem uma lida, vai falar um pouquinho sobre essas indústrias. E olha aqui esse parágrafo. Outro grande destaque da economia canadense é a disponibilidade de fontes de energia fósseis e renováveis, tanto petróleo quanto a energia hídrica. Um dos importantes usos de energia é na fabricação de alumínio. Embora o país não tenha importantes reservas de bauxita, alumínio, ocupa uma das primeiras posições mundiais na produção do metal, que exige elevada disponibilidade energética, além de investimentos em infraestrutura e tecnologia. Ok? Pessoal, façam os exercícios aqui, aplicando conhecimentos até a questão 10, e na próxima aula eu faço a correção com vocês. Se ficar qualquer dúvida, por favor, deixa aqui nos comentários que assim que possível eu respondo. Um abraço para vocês, até a próxima. Falou!